Olá pessoal, eu sou o Melquiades Melo, fundador da Canvas Design, e ao nosso lado o meu amigo Vinícius, especialista em Design Thinking. Vinícius, como você vê essa harmonia em Design Thinking e Canvas? Bom, primeiramente obrigado pelo convite de estar aqui, Melquiades. Eu acho que são metodologias, são ferramentas, são vertentes muito complementares, né? Quando a gente fala do Canvas, a gente está falando em estruturar um negócio, ainda mais hoje no Brasil, que a corrente do empreendedorismo está muito grande, muito forte, e botar ordem, colocar de fato o negócio de pé, assim, na estrutura que o Canvas faz. Só que a gente pensa que antes de você ter o seu negócio, você precisa ter uma ideia de negócio, você precisa ter alguma coisa, alguma vertente, alguma paixão, um começo, né? Para poder colocar esse negócio de pé. E o Design Thinking ele surge como uma grande, eu vou chamar de ferramenta, mas ele é um modelo mental. Ele é um modelo mental que ajuda as pessoas a setarem o pensamento, para pensar de forma diferente, de forma inovadora, e com isso conseguir chegar na grande ideia de negócio, para aí então você ir lá e aplicar a ideia que você teve no modelo do Canvas. Entendi. E como funciona esse processo de Design Thinking? Então, o Design Thinking, como eu comentei, ele é muito confundido às vezes com uma metodologia, uma ferramenta, um workshop, até aquela coisa, né? Nossa, é um monte de gente lá colocando post-it na parede, dando risada. E tem isso também, claro, é até uma ferramenta bacana, o post-it, mas ele funciona como realmente um modelo mental. Ele é um jeito de estimular as pessoas a começarem a mudar o pensamento delas para conseguir chegar mais fácil na inovação, né? Então, quando a gente parte até da origem do nome, né, o Design Thinking, uma coisa que gera até um pouco de confusão, design, né? Quando você fala design, é muito de design, arquitetura, desenho, e design vem do verbo to design, em inglês, que era projetar para alguém. Então, acho que o principal instrução do Design Thinking, ele é sobre pessoas. Então, é como a gente vai desenhar coisas para pessoas, né? O Design Thinking acaba sendo o pensamento por trás do desenho das coisas serem como são. E elas são sempre desenhadas para pessoas. Então o Design Thinking tem foco total em pessoas. A gente vê muito, quando a gente olha o mercado, coisas que vão surgindo, produtos, serviços, elas são muito baseadas em uma viabilidade financeira, financeiramente viável de colocar de pé, uma viabilidade técnica também, a tecnologia suporta, e não necessariamente eles são focados em pessoas, se eles são desejados pelas pessoas. É até aí que o marketing aparece como uma grande salvação para essas empresas que criam só com essas duas vertentes, do técnico e financeiramente viável. Aí usam o marketing para criar o desejo, fazer essa coisa ser desejada pelas pessoas. E o Design Thinking ele acaba sendo uma inversão nesses valores, nessa ótica. Então você começa a projetar coisas pensando nas pessoas, o que de fato que as pessoas vão querer usar, o que de fato é importante para elas, o que de fato vai fazer diferença na vida delas. E aí depois que você tem isso bem consolidado, você vai colocar de pé, pensando na viabilidade técnica e pensando também na viabilidade financeira. Então o design é sobre isso, né? É sobre projetar para pessoas. E quando a gente fala de Design Thinking, a gente, para poder ser muito simplista aqui na definição, mas para entender como é que a gente realmente molda esse pensamento diferente na cabeça das pessoas, o Design Thinking ele te convida a vocês mudar a sua cabeça através de 3 pilares, 3 grandes verdades que ele aborda. A primeira delas é a empatia. A empatia, a gente às vezes até, eu mesmo confundia muito com a simpatia, né? Você falar que eu tenho empatia, não, rolou empatia muito forte e tal, e às vezes a gente confunde com simpatia. A empatia ela é uma coisa mais profunda. A empatia ela é você se colocar no lugar da pessoa, é você sentir a dor que ela sente, você sentir o sapato dela, é você realmente saber o que ela sente de verdade, para aí então você conseguir realmente se conectar com ela e aí sim conseguir projetar alguma coisa, ter alguma ideia, alguma inovação, sabendo como ela se comporta, pensando nela, projetar para ela, sentindo o que ela sente. Então o primeiro pilar desse é esse convite à empatia, vamos ter empatia pelas pessoas, vamos ser um só, né? O segundo pilar que o Design Thinking aborda é a colaboração. Colaboração, quando a gente fala no ambiente empresarial, por exemplo, a gente traduz muito fácil na cocriação. Então, como é que a gente vai colaborar com as pessoas, transformar não só a sua relação com as pessoas, mas transformar o ambiente num ambiente colaborativo, para você, com a colaboração, conseguir criar coisas melhores ainda.
A gente fala que sempre no Design Thinking, com a colaboração, 1 mais 1 é sempre maior que 2. Então, quanto mais você tiver junto com as pessoas, mais você expande o seu poder de cocriação, o cérebro fica mais fácil de acessar, mais expandível. A gente até fala, né, quando a gente falou que parecia uma brincadeira que Design Thinking é um monte de post-it, o post-it ele tem esse poder de expandir o seu cérebro, né? A gente fala que o post-it é o seu cérebro expandido. Quando você coloca no post-it, você colocou acesso a todos que estão ao seu redor de também acessar aquele conteúdo que estava no seu cérebro, vira um grande cérebro coletivo. Sim. E essa cocriação também empodera as pessoas, essa colaboração empodera para que as pessoas consigam chegar nas coisas mais legais. É um caminho que a gente fala que é mais rápido para chegar na real inovação. E o terceiro pilar, não menos importante, é a experimentação. Então, é sobre quanto que a gente costuma fazer as coisas automaticamente ou ir para a solução mais prática, mais lógica, e quanto que, na verdade, a gente tem que experimentar coisas diferentes. Então, sempre quando for resolver um problema, ver uma coisa, vamos experimentar. Então, pensa como você faz uma coisa, fazer de maneiras diferentes, de jeitos diferentes, com pessoas diferentes, em formatos diferentes. Quanto mais você experimentar soluções diferentes combinadas com o seu problema que você está abordando, maior a chance de você conseguir realmente, de fato, enxergar em algo que seja de verdade inovador e não só uma coisa que você já costuma fazer geralmente. São essas 3 grandes pilares que o Design Thinking emprega e são os caminhos para você mudar na sua cabeça, para a sua cabeça estar setada, para estar mais aberta e conseguindo chegar à inovação. Bacana, eu entendi assim. Claro que o foco são pessoas, então no primeiro momento você vai ter uma empatia, depois ter esse momento de cocriação e sinergia com os seus pares, até para surgirem novas ideias, produtos e serviços. E um terceiro momento você vai partir para experimentação. Eu tenho uma dúvida assim, necessariamente as pessoas elas já sabem o que elas querem ou o processo de Design Thinking pode trazer algum segundo desejo no processo, no pensamento inicial? Pode surgir um segundo pensamento? Como funciona isso? Sim, boa pergunta. Primeiro que, quando a gente fala desses 3 pilares, eles não são graduais, não são equivalentes e tem um primeiro um depois o outro. É um espírito que você tem que implantar em você de fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, não chega a ser um processo. E sim, eu acho que o Design Thinking ele vem para isso, assim. Quando a gente fala que a gente quer mudar o seu pensamento, a gente se espera muito no que a gente fala que é a cabeça do designer. A cabeça do designer está projetada a fazer diferente da gente. A gente tem uma cabeça muito orientada à solução, problema-solução. Estou com fome, vou na comida. Estou com sede, vou na bebida. Estou com frio, vou no cobertor. E a cabeça do designer, ela faz você, quando tiver esse primeiro problema, não ir direto para a solução prática, que de repente é a solução onde não está a inovação, mas ela faz você repensar 1000 aspectos, 1000 coisas. Então, se eu estou com sede, será que é sede? Não é sede? Será que eu estou... O que é a sede? O que é a água? O que a água faz? Deixa eu lá conversar com quem nunca bebeu água, deixa eu conversar com quem bebe água todo dia, deixa eu falar com pessoas diferentes, deixa eu ver esse cenário, deixa eu ir para um cenário parecido, onde a água é importante, deixa eu ir visitar um cenário onde a água não é importante para entender essa análise. Então, toda essa mudança, essa experimentação, essa empatia que você vai gerar ao fazer isso, e essa colaboração com as pessoas ao criar as coisas, elas vão fazer quando você chegar no que seria, no primeiro caso, a solução, que é a água. Pode ser que você chegue numa outra verdade que você tem, de repente você descobre que nem sede você tinha. Você estava querendo água porque não era uma sede que você tinha, era só um gosto pela água, é só para se refrescar, é só para um hábito, é só uma coisa automática. Então o método Design Thinking te estimula a fazer todas as experimentações, essas coisas, para realmente você se questionar. Você sair um pouco do piloto automático, que a sociedade vive muito em piloto automático. E aí, quando você sai desse momento de conforto, sai dessa zona de conforto, de atuação, de pensamento, é aí que a gente começa a ter a sensibilidade e a capacidade de se conectar com coisas bacanas e, com base nisso, chegar no que realmente seja uma solução inovadora. Entendi. Então, eu entendo que esse seja um primeiro passo antes da formulação de um negócio. Como você vê isso? Eu acho que, como a gente falou, né, quando a gente vai criar um negócio, o primeiro passo é essa ideia. Então eu acho que o Design Thinking ele vai te ajudar fortemente a você, quando for pensar em um negócio, primeiro você vai conseguir identificar oportunidades muito mais fáceis por ter essa visão sistêmica do mundo. Você vai ver coisas que talvez você, do seu piloto automático, não veria de oportunidades de negócio. E principalmente vai te ajudar realmente a achar uma proposta de valor bacana. Você não vai criar um negócio querendo algo que já foi amplamente
dissipado por aí, algo que já existe, algo que já é comum, você vai conseguir chegar em soluções muito inovadoras. Talvez você vai basear o seu negócio numa coisa única do mercado e aí a chance dele dar certo é muito maior porque você está partindo de algo realmente que só você vai ter a oferecer. Então a ferramenta vai conseguir te ajudar sim a chegar nesse momento para ir então, não sei falar muito sobre isso, você que é o que dá o curso de Canvas pode dizer melhor, o quanto que depois você com essa ideia que surgiu, empoderado dessa ideia, vai conseguir, né, transformar o que pode parecer uma simples ideia em realmente um modelo de negócio que tenha prosperidade, né? E você me diz o quanto que o Canvas, né, toma daí em diante uma proporção. Justamente, eu vejo total sinergia, harmonia nesse processo, por isso que hoje você é um nosso parceiro estratégico aí na linha de Design Thinking. Por mais que tenhamos já uma ideia formatada, se a gente não tivesse expansão para novas possibilidades, enxergar novos cenários, como de fato a gente vai inovar em um novo produto ou serviço, entende? Então, eu vejo assim, esse processo muito bem elaborado, ele dá uma desconstrução de mente, uma construção de novos conceitos, tá? E aí você parte para o Canvas. Porque é um momento que você vai, de fato, mapear todas essas ideias, como você vai deslumbrar um negócio, então, quem é o seu cliente principal, qual é o foco, qual é esse relacionamento, como que você vai tratar esse cliente, como que você vai entregar isso na forma de um serviço, ou de um produto, ou até mesmo de uma experiência, que é a era que a gente vive hoje, né? O que mais tocam as pessoas são essas experiências que elas vivenciam. E como você vai obter receita para isso, quem serão seus parceiros, né? Quais são os recursos necessários para que você viabilize todo esse projeto. Então o Canvas vem como uma luva, para que quando você vai extrair essas ideias, você possa implementar um projeto real de negócio, que é uma metodologia conhecida mundialmente e que grandes empresas utilizam, como Facebook, YouTube, enfim, as grandes da internet e muitos outros serviços, né? Então, quero te agradecer pela sua presença e nossa grande parceria, tá? E seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado pelo convite para estar aqui falando com vocês. E, pessoal, uma novidade. O Vinícius, ele já foi ao primeiro workshop. Ele já hoje é um palestrante estratégico, tá? Então ele vai fazer a abertura dos próximos com Design Thinking. Então eu convido a vocês a acompanharem os nossos workshops através do site www.canvasdesign.com.br e pense Canvas Design. Obrigado.